Essa reunião foi uma proposta, inclusive, da Secretaria de Governo, Gustavo do Reinaldo, no sentido de nós fazermos uma prévia para que nós possamos alinhar distribuir os grupos que representam o governo nos GTs de amanhã, tentar alinhar um pouco alguns temas que são colocados pelo nosso governo como temas relevantes nessa dimensão do desenvolvimento regional e, ao mesmo tempo, de certa forma, harmonizar as nossas ações, os nossos debates nos grupos de trabalho da manhã. Então, ficamos de fazer uma fala aqui, pontuando alguns aspectos. Eu, Miragaia, e da Secretaria de Governo, eu tinha entendido até que seria o Reinaldo, mas estamos mais bem representados ainda com a sua pessoa. Portanto, eu vou passar para o Júlio Miragaia e passo para você, e depois eu faço a minha fala na perspectiva de incorporar no debate amanhã aquilo que nós já temos de acúmulo na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ok? Júlio. Essa questão, né, o objetivo, na verdade, dessa conversa aqui é para que a gente, né, vá para os grupos amanhã com um norte mais claro, né, para todo mundo em termos do que seria prioridade para o GDF em termos, né, de saldo dessa conferência. Antes do informe importante, a gente conversou até porque fizemos aqui em Brasília 4 pré-conferências, né? 3 em Goiás, Valparaíso, Formosa e Pirenópolis, e 1 em Minas Gerais e 1 aí, mas mais fortemente em Goiás. Então, a ideia seria que uma delegação pequena daqui da conferência pudesse participar da plenária final em Goiânia, que vai ser na quinta-feira, levando os resultados da conferência e levando também, né, o resultado do debate e das conclusões das pré-conferências realizadas, as 3 realizadas em Goiás, né? Então, já foi conversado lá com o pessoal da organização de Goiás, foi bem recebida a proposta, né? E eles estão aguardando uma delegação nossa para participar da plenária final deles lá na quinta-feira. Em relação às prioridades, a gente abriu uma discussão aqui entre a gente, né? A gente fez lá na Codeplan, compilou aqui o que foi, né, saiu em termos de diretrizes das pré-conferências e um pouco daquilo que estava inserido no PAC do DF do entorno. Tem muita coisa que já está colocada ali em termos de, né, diretriz ou mesmo ação, né? Então, a gente até colocou uma coisa vinculada à outra, né? Então, tem muita coisa, né? Principalmente no eixo 4, né? No eixo 1, 2 e 3 tem, né, uma ou outra coisa. Não sei se seria o caso da gente ir apresentando por eixo, né, para que as pessoas, né, entendessem, né, e fizessem a discussão do que seria efetivamente prioridade, até porque tem, né, as várias propostas setoriais, que seriam também objeto aqui de discussão, né, mas teríamos que, de alguma forma, aqui traçar trocar uma bola para saber o que efetivamente, sem prejuízo de cada setorial, de cada área apresentar, né, as suas postulações, o que seria importante, né, para a gente defender nos grupos como prioridade, até porque tem um processo eletivo, né? Quer dizer, quantas são mesmo em termos de diretrizes? São 10 por grupo, é? Não, diretrizes. 25? 5 por grupo. Pois é, então seria importante, né, essa definição
do que seria prioritário para a gente, né, considerando GDF, para que a gente pudesse, né, não haver uma dispersão das nossas prioridades e acabar não passando nenhuma coisa nem outra, né? Eu acho que essa seria uma discussão importante a ser feita aqui. E, por fim, né, é bom também que a gente, muito embora seja só na quarta-feira, a eleição dos delegados, isso pode ficar até para uma conversa amanhã, mas também aqui nós travarmos, definirmos aqui, né, a delegação que, pelo menos os representantes, né, do GDF que seriam indicados para as conferências macro-regional e nacional. Acho que seriam esses 3 pontos. Bom, na verdade, vim mais acompanhar os resultados das avaliações, como eu não passei o dia na conferência, nem posso aqui fazer uma avaliação do conteúdo e desses eixos, né? Prefiro ouvir um pouco mais, né, e acompanhar aqui um pouco da avaliação que vocês estão tendo, e depois aí eu acho que me posiciono melhor, assim. Ok, nós fizemos 4 conferências pré-regionais no entorno e o Arccelso tem um bom apanhado sobre essas pré-conferências. Eu quero compartilhar depois algumas linhas de ação que nós entendemos que devem compor esses eixos para o desenvolvimento regional. No entanto, eu queria, Arccelso, que nós pudéssemos colocar os resultados das pré-conferências para os participantes aqui do setor público, e aí depois eu faço a minha fala. Bom, muitas das propostas que a gente ouviu nas conferências, nas pré-conferências, elas teoricamente estariam atendidas na formatação do chamado PAC do entorno, do Plano de Desenvolvimento do Entorno. Nesse sentido, a gente fez um diálogo com várias pessoas da Secretaria e pensamos, inclusive, se era producente, meus companheiros aqui de mesa, que a gente determinasse aquilo que fosse prioritário para o Plano de Desenvolvimento do Entorno, ou uma proposta da finalização e implantação do Plano de Desenvolvimento do Entorno, que, na verdade, companheiros e companheiras, o Plano de Desenvolvimento do Entorno, 70% deles são obras dentro do Distrito Federal, nas questões de obras estruturantes. Por exemplo, uma coisa que está em todas as regiões, a questão da mobilidade, e que já foi contemplada agora na proposta nossa do PAC Mobilidade. Do eixo do anel viário, que também está dentro do Plano de Desenvolvimento Econômico. Então, Gustavo, Expedito, a gente pensou, a gente ter algum tipo de iniciativa que pudesse apoiar a implantação do Plano de Desenvolvimento do Entorno, já longamente discutido pelo governo de Goiás, principalmente pelo governo do Distrito Federal e pela Casa Civil da Presidência da República. Dentro disso tem a proposta que o Júlio colocava aqui, que, em resumo da história, seria o apoio à formatação de um novo PERGEB, né? Seria do PERGEB 2, do Plano Estratégico de Desenvolvimento da região geoeconômica de Brasília. Aí já não seria só do Distrito Federal ou só da RID, DF Entorno, mas de toda a área de abrangência da região do Distrito Federal, abrangendo parte de Minas, o estado de Goiás aqui com todo o seu Nordeste, parte do sul do Tocantins, o oeste da Bahia, ali em Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, e naquela região, enfim, toda a área de abrangência, bastante daquilo que o Miragaia falava pela manhã. Então, dos itens de maior densidade que a gente
discutiu lá. Tem uma questão muito clara em todas as pré-conferências, que é em relação à destinação dos resíduos sólidos, da coleta seletiva, enfim, em outras palavras, destinação e a questão dos resíduos sólidos de uma maneira bem ampla. Nós tivemos na semana passada a aprovação na CCJ de Brasília, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa de Brasília, do termo de referência do Consórcio Público de Resíduos Sólidos do DF Goiás, da RID, Consórcio Público de Resíduos Sólidos da RID, que precisa ser aprovado pela Assembleia Legislativa de Goiás, já é lei em Goiás, a nossa está agora na fase de plenário, e na maioria dos municípios já foram aprovadas. Então, eu sugeriria que a gente pudesse, no grupo específico, pautar, então, uma das propostas com a implantação imediata do Consórcio Público de Resíduos Sólidos da RID. Que aí, qual é a questão disso para o governo do Distrito Federal? A solução, o encaminhamento de solução de várias questões, de várias cidades que têm problemas com a destinação de resíduos sólidos. Que seria aí parceria com os municípios para utilizar, inclusive, áreas dos municípios goianos, especialmente, na verdade, esses só goianos, não tem Minas, né, em relação aos resíduos sólidos de uma maneira geral. E vieram muitas propostas, mas nós, como a gente precisa ter eixos, um outro eixo muito importante seria a sugestão para que o BRB pudesse se propor a ser um banco de desenvolvimento da região. Inclusive, se propondo a ser mais efetivo com as linhas de comercialização do FCO. Hoje ele já faz muito isso, mas tem outras entidades que avançam muito mais do que o próprio BRB dentro do próprio Distrito Federal e também na região de atuação do próprio Banco de Brasília. Tem várias outras ações, e aí eu não sei, Expedito, se a gente destrincharia por conta da segmentação, né? A questão dos arranjos produtivos local e da economia solidária, e aí aqueles vários itens de varejo que nós recebemos. Eu não sei como é que a gente conduziria da melhor forma isso. Bom, eu acho que a questão do FCO ficou presente em várias das pré-conferências. E a questão central é em alguns municípios que pleitearam poderem utilizar as linhas do FCO, como o Unaí, Noroeste de Minas. Então, nós temos um volume de recursos bastante significativo do FCO. Sistematicamente, nos últimos anos, nós temos uma sobra de recursos, portanto, do ponto de vista local, não haveria redução dos recursos disponíveis, e este é um ponto fundamental, que eu entendo como fundamental, que nós levemos aos debates amanhã, no que se refere ao financiamento, ao desenvolvimento regional, que é a inclusão de novos municípios beneficiários do FCO. Lembrando que o FCO está passando por uma reestruturação completa em torno de um projeto de lei do senador Rodrigo Hollenberg, e essa questão é muito importante para a gente poder promover o desenvolvimento também nessas regiões. Uma outra questão que foi colocada é em relação à extensão rural, assistência técnica e extensão rural, no que se refere à Emater, porque nós temos praticamente um entorno metropolitano e a RID como um todo, totalmente sem assistência técnica e sem extensão rural. Então, é importante que nós levemos ao debate essa questão, porque isso pode exigir parcerias novas entre os governos do Distrito Federal, do Estado de Goiás e de Minas Gerais, e tendo esse tema debatido e compondo a Política Nacional de Desenvolvimento Regional,
estabelece aí uma facilidade em torno dessa temática. Fora isso, eu queria compartilhar alguns pontos que decorrem de um acúmulo que nós conseguimos ter aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A gente entende que a superação dos desafios colocados para o Distrito Federal e para o entorno passa pelo fortalecimento da atividade empresarial local, a participação do setor público no PIB, como bem colocado pelo nosso presidente da Codeplan, está em 56%, e nós temos um grande desafio, que é aumentar a participação privada no PIB local. Para que nós possamos fazer isso, nós temos como grande desafio atrair novos negócios e novos investimentos para o Distrito Federal. Tudo isso, e aí é importante que a gente chame atenção para esse aspecto, nós temos discutido na Secretaria, em torno da revisão do PRODF, no programa Ideias, as vocações locais. Então, nós não podemos discutir a atração de novos negócios, de novos investimentos, sem levar em consideração as particularidades locais, as limitações locais, sobre todos os aspectos. Mas também não podemos deixar de levar para os grupos de trabalho o debate quanto ao índice de desemprego no Distrito Federal, que é o segundo maior do país. Portanto, a temática tem que abordar a geração de emprego e renda como pano de fundo para os demais debates. E, certamente, a redução das desigualdades sociais. No debate, nós chegamos à conclusão, e a partir de algumas premissas, que vários outros problemas que existem no entorno, inclusive aspectos relacionados à segurança, poderão ser minimizados, pelo menos reduzidos, significativamente, se nós reduzirmos a pobreza no entorno metropolitano. A gente tem consciência de que grande parte dos problemas de violência no entorno decorre também da precariedade das condições de vida que vive o povo do entorno. Eu acho que nós temos que levar esse debate para os grupos de trabalho. Ainda nessa linha de abordagem, numa perspectiva do que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico vem debatendo com setores da sociedade, é importante que a gente chame atenção para aquele termo de cooperação técnica que foi assinado hoje entre a ABDI e o governo do Distrito Federal, porque ele visa a vinculação da política industrial local ao Plano Brasil Maior e às ações do governo federal sobre todos os aspectos. Logicamente que nós, quando fazemos esse debate, nós estamos pensando num processo produtivo não poluente, nós estamos preocupados com a sustentabilidade e tudo isso associado à melhoria das condições de mobilidade urbana, que é um grande desafio, que é alocar essas plantas industriais, esses projetos industriais e empresariais em regiões que busquem a redução do movimento de pessoas da periferia e do entorno metropolitano para a região central de Brasília. Eu acho que essa questão ela é extremamente importante. E aí, lembrando, o Júlio Miragaia, na apresentação, já citou grandes projetos que têm colocado como prioridade, têm sido colocados como prioritários. Alguns focados e de responsabilidade do governo local, outros do governo federal, mas projetos estruturantes, como a cidade aeroportuária, que é importante que nós pensemos a cidade aeroportuária não só olhando para o Distrito Federal, mas a localização privilegiada que nós temos em relação a toda a América Latina. Então, discutir essa temática como algo que pode trazer uma mudança significativa no crescimento econômico e no desenvolvimento econômico para o Centro-Oeste brasileiro, está sendo colocado como prioridade aqui na Secretaria e no governo como um todo, e nós acreditamos que é importante que essa temática também apareça nos debates, nos respectivos eixos temáticos. Além, logicamente, das linhas ferroviárias, o Júlio Miragaia citou a linha que liga Brasília a Pirapora, isso? Essa linha eu não a conhecia, mas nós temos dois projetos que já estão na ordem do dia, que é a linha ferroviária ligando Brasília a Anápolis
e, subsequentemente, a Goiânia, e a melhoria da linha férrea que liga Brasília até Lusiânia, com foco principalmente no transporte de pessoas, o que é muito importante do ponto de vista da mobilidade urbana. Bom, existem alguns projetos que são, ou existe um projeto que nós dizemos na Secretaria que é como aquela pergunta, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Nós sabemos que para desenvolvermos algumas atividades aqui no Distrito Federal e na região Centro-Oeste, nós precisamos trazer o gasoduto, que brevemente estará em Uberaba, até o Distrito Federal. No entanto, nós reconhecemos as limitações da indústria local para a absorção desse gás, o que nos remete a um desafio. Se nós não trouxermos este gasoduto até Brasília, nós teremos uma dificuldade imensa em desenvolver algumas atividades econômicas. Portanto, é uma ação que pressupõe primeiro a vinda do gasoduto, para depois nós implantarmos algumas atividades que dependem do gás para que elas se desenvolvam. Estas, eu coloquei apenas alguns tópicos que a gente considerou muito relevantes e temos discutido no dia a dia da Secretaria. Eu estou colocando todas elas no sentido de aqueles que estiverem participando dos eixos temáticos relacionados a investimento de infraestrutura, que coloquem esses tópicos no debate para que nós possamos, na Conferência Macro-Regional e nas Políticas Nacionais de Desenvolvimento Regional, para que tenhamos esses projetos incorporados à temática nacional. Então, o que eu tinha para compartilhar é só isso, lembrando que, ao final aqui, Gustavo, nós precisamos tirar alguma coisa em relação à eleição de delegados, porque nós teremos 3 delegados na Conferência Macro-Regional e nós precisamos tirar algum encaminhamento em relação a essa questão também nesta reunião. Eu só queria aproveitar, para concluir a minha fala, dar um aviso aqui do pessoal da BDI, do MIDIC, da Fibra e também aqui incluíram a SDE, que pedido, por favor, avisar que a reunião do Plano Brasil Maior, prevista para hoje às 18 horas, será transferida para a data a ser marcada. Então, quem está na sala, que estava aguardando essa reunião, ela vai ser transferida para uma nova data, portanto, um aviso a pedido da ABDI. Eu vou passar para o Gustavo, e aí a gente faz os encaminhamentos posteriormente. Bom, ok, acho que está claro o que são as prioridades que a gente estabelece aqui como de interesse do governo, né, do DF, dentro da uma carteira de projetos que vem sendo discutida tanto no âmbito da Secretaria do Entorno, como também na Secretaria de Governo, Desenvolvimento Econômico e com apoio grande aqui da Codeplana, a avaliação desses projetos. Essas são as prioridades que a gente tem que estabelecer, e o ideal é garantir aqui que o governo tenha presença nesses diferentes grupos de trabalho. Alguns pontos, sem dúvida, têm um grau de polêmica maior, né? Na medida em que não são ainda construções que a gente sabe que provavelmente vão enfrentar maior resistência na Conferência Nacional, né? Certamente, essa questão do FCO é algo que vai gerar um embate razoável, então a gente precisa avaliar com bastante cuidado aí se essa deve ser uma prioridade, porque essa é algo que vai passar por uma discussão muito ampla dentro do Congresso e também ali no debate com, principalmente, os outros estados do Centro-Oeste, né? Da mesma forma, a questão das linhas férreas e também o aeroporto. A gente sabe que essa questão da cidade aeroportuária é algo que está em disputa, né? Há projetos em disputa com o governo de Goiás, né? O governo de Goiás tem reivindicado a colocação desse aeroporto em Formosa, né? Então, e também a Infraero ainda não tem uma posição clara também na defesa desse projeto, né? Eles têm inclusive um temor de que isso interfira na concessão recentemente feita, né, do aeroporto de Brasília. Então,
esses são projetos que não serão construídos sem uma polêmica maior, né? A gente tem isso muito claro, né? Também é importante que a gente comece aqui a definir essa questão dos delegados, né? E a conversa que fizemos era a tentativa de garantir que, no processo de escolha dos delegados, né, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por ser parte da coordenação, já tem um assento, né, já tem uma representação na Conferência Nacional, e a nossa ideia era, então, tentar garantir também a presença de representantes da Secretaria do Entorno, da Codeplan e da Secretaria de Governo, como ocupando as demais vagas como representantes do governo para a conferência, para a próxima etapa. Então, acho que esses são encaminhamentos bem objetivos e práticos que a gente deve começar a construir aqui. Eu contei rapidamente, nós temos mais ou menos umas 34 pessoas na sala, e é importante também, Gustavo, que a gente defina minimamente a distribuição nos eixos temáticos amanhã, para que nós não tenhamos uma concentração muito grande em algum eixo e ausência de representantes do setor público em outros eixos. Então, não sei. Hein? Eixo 1, governança, participação social e diálogo federativo. 1, 2, 3, 5, 6. Eixo 2, 8. Vamos só para a gente, depois se tiver uma discrepância muito grande, de volta. O eixo 2, financiamento, desenvolvimento regional. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Tá bom. Eixo 3, desigualdades regionais e critérios de elegibilidade. 1, 2, 3, 4, 5. E o último eixo, deve ser o restante, vetores de desenvolvimento regional sustentável. Eu acho que a gente tem uma distribuição aqui bastante razoável. Hein? Esse é o 4, vetores de desenvolvimento regional sustentável. Você está também, né? Não, o eixo 5 é só uma palestra. Vai ter reunião do grupo do eixo 5? Não, né? Não. Tá, não, eu contei. Então, tem alguém que... Bom, as pessoas que participaram do eixo 5 hoje, que é uma apresentação da SUDECO, aí poderão escolher os eixos temáticos amanhã, de acordo com a preferência de cada um. Lembrando que a distribuição ela não está exatamente igual, mas ela tem pelo menos uns 4 em cada eixo. Eu acho que é uma distribuição razoável, né, Gustavo? Bom, aí, considerando a proposta... verdade. Bom, em relação aos delegados, eu acho que nós não vamos conseguir, Júlio, nos reunir amanhã de novo no final do evento. Antes de passar para os delegados, deixa eu só fazer um comentário em relação ainda à questão das prioridades. Eu estou vendo o regulamento aqui, né, são 20 diretrizes, né, a serem escolhidas. Os princípios é uma questão menor, que os princípios têm até alguns formulados lá pela própria... o critério lá da conferência, e aí as diretrizes eles se adequam aos princípios. Eu acho que não é muito para preocupação. Talvez a preocupação seja em relação às 20 diretrizes, porque, né, é nessas que a gente tem que garantir que algumas que são relevantes sejam inseridas. Por exemplo, no eixo 1, a governança, participação social e diálogo federativo, né, onde tem um princípio, né, integral, planejamento e gestão para fortalecer o território, tem, além da questão que o Axcelso falou aqui, né, da proposta de elaboração, né, de um plano de desenvolvimento integrado da região geoeconômica de Brasília, temos também a questão que foi muito debatida durante o dia de hoje, né, da necessidade de criação de uma instância de gestão metropolitana. Né? É o que está... Hoje não, está sendo debatido há muito tempo. Né? Então, que ninguém tem ainda a fórmula, né, a saída para essa questão, mas com certeza deve ser algo que a gente, né, deva inserir como uma das prioridades em termos de diretriz dessa conferência. Né? É sempre uma oportunidade para que isso aqui, daqui saia uma validação. Tem um conjunto, né, de diretrizes que a gente poderia colocar no pacotão
do PAC, né? O PAC DF em torno. Nós temos um conjunto ali de diretrizes referentes ao setor de energia, né? A áreas industriais, né? Setor de transporte, que a gente, né, pode depois ver como fica exatamente. Então, eu estou falando isso porque também não seria o caso, porque várias áreas setoriais estão aqui presentes, né? Está ali micro e pequena empresa, tem turismo, tem a agricultura, tem cultura, né? Então tem que ter o espaço, né, para as áreas setoriais também ir colocando. Eu até, talvez valha a pena, Gustavo, Expedito e Axel, a gente, porque os grupos, né, vão reunir e vão ter propostas diversas, né? Vão lá, o grupo vai reunir e vai estar os movimentos sociais, setor empresarial, universidade, vão estar fazendo proposta também. Então pode ser que do grupo, sei lá, no total saiam 50 diretrizes, sei lá, 40 diretrizes, e a gente vai ter que afunilar para 20. Talvez o ideal fosse que ao final, né, ou seja, compilando todas as propostas surgidas dos 4 grupos, né, que a gente voltasse a reunir e ver, né, essa questão de repente, uma definição para a plenária final, ou seja, na tarde de amanhã, final da tarde de amanhã, ou na manhã de quarta-feira. Não sei quantas diretrizes vão vir, pode ser que tenha 50, e aí vão ser eleitas 20. Eu estou entendendo o seguinte, que vai ser votado. Se aparecerem 50 e a conferência só pode eleger 20, vai ter uma hora lá que vai ter votação, não é isso? Então, talvez, antes dessa votação, antes da plenária de quarta-feira, a gente deva fazer um novo contato para aí sim, talvez, definir, se não todas, pelo menos, olha, essa meia dúzia aqui é prioridade nossa, vamos cerrar a fileira em torno dessas. Entendeu? Seria legal até rolar abrir um pouquinho, né, para o plenário, né? Vamos.